Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou fazer um react aqui dos crentes, né, dos cristãos vezes ateus, esse podcast desse canal que eu vou deixar aqui no título desse vídeo, né, que eu não sei o nome, não me lembro do nome, mas vocês vão lá conhecer o canal deles lá, que tem vários podcasts, vezes sempre sobre as coisas, né, como eu tava dando uma olhada e gostei muito do canal, né. Tava expondo um debate, né, de capitalismo, comunismo, várias coisas assim legais, assim, que tem muita gente que não gosta muito desses assuntos, mas eu gosto muito, né, desses assuntos porque faz parte da realidade e pra mim falar de religião é a mesma coisa de você falar aí uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente precisamos deixar nossas opinião, porque eu sou cidadã, né? E como uma cidadã, eu tenho o direito de expor meus pensamentos, minhas críticas, enfim, quem acha errado, né? Assim como os religiosos também vêm aqui pra internet, eu também, que não sou religiosa, também eu tenho o direito de vir aqui também, né? Até porque eu sou uma pagadora de imposto, eu pago imposto, né, para milhares de brasileiros que vão para cadeia, se soltam, enfim. Tem um perdão de um Deus acima de tudo. Então, o vídeo de hoje é esse. Se tu gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, compartilha, deixa a tua opinião, tá bom? Me siga nas redes sociais e meu vídeo aqui, né? Meu vídeo é pra isso, né? Então, seja bem-vindo, me chamo Urtizita e bora pro vídeo de hoje. Ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Por exemplo, um pintor. O que a fé vai limitar ele? Eu acho que você fez um samba filosófico agora na minha cara. A fé restringe e limita o potencial humano. Quem concorda pode vir. O meu problema com a fé, primeiro, é a própria definição dela, que a própria Bíblia dá em Hebreus 11:1, que é esperar as coisas não vistas, ou seja, a fé é acreditar sem provas. E o problema disso é que ela funciona na sociedade como um mecanismo de dominação ideológica. Por quê? Porque a fé ela só existe, né, assim como a esperança, na falta, né? Então, o que basta? Basta você acreditar que vai ter. Porque quem tem não precisa ter fé. Então, se eu tenho um carro, não preciso ter fé que vou ter um carro. Não preciso ter esperança que vou ter um carro. Nesse caso, a fé e a esperança, elas andam de mãos dadas, né? E eu não posso, na impossibilidade de fazer ser. Por quê? Porque se eu posso fazer acontecer, não preciso ter fé, não preciso ter esperança. Então, enquanto objeto de manipulação ideológica, quem mais acredita? Então, a gente tem estudos já comprovando que os países mais religiosos, eles são de maior manipulação, inclusive, tanto de pessoas inescrupulosas, como de políticos. Por quê? Porque eles usam a fé das pessoas, usam a falta que elas têm, às vezes de recursos financeiros ou de outras coisas, né, para poder se valer e poder usar como corrupção ou explorar as pessoas. Então, o meu problema com a fé é muito mais, não da pessoa que tem fé em si, porque a pessoa que tem fé genuína, ela está precisando, mas do mau uso que a fé é feita enquanto dominação ideológica na sociedade. Meu nome é Marcos, mas sou conhecido como Chileno Gomes. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho algumas outras formações, várias pós-graduações, tenho mestrado em psicanálise. Por que o ateísmo? Pois é, eu concordo, né? Esse podcast aí, gente, é muito legal. Vamos conhecer o canal deles lá, né? Desse podcast. Eu concordo com tudo, já assisti esse vídeo aqui, então vou compartilhar aqui com vocês. Mas bora lá. Eu fui criado num lar muito cristão, mas devido aos meus estudos e raciocínios lógicos, eu comecei a encontrar incoerências nas doutrinas que me foram apresentadas. Estudei várias outras religiões e hoje não vejo nenhuma evidência de que possam me apresentar a ideia de um Deus criador, ou de um Deus que controla, ou de algum arquiteto maior. Não sou nenhum ateu militante, né? Eu defendo o direito de cada um acreditar no que lhe faz bem. Mas para mim é uma ideia que não faz sentido. Funciona muito mais como uma ferramenta de manipulação ideológica. Meu problema com a fé, em geral, é o quanto ela faz tu parar de procurar coisas através de evidências.
o quanto ela te prende em um ciclo que tu não consegue evoluir além dele, né? Então você crê sem evidências e nunca contesta essa crença. Então isso acaba te limitando, inclusive em aprendizado, inclusive na evolução da ciência, de aceitar novos conceitos, de aceitar novas formas de viver em sociedade. E eu acho que se prender exclusivamente à fé faz com que você sacrifique um pouco do seu potencial como ser humano e não se desenvolva tanto. Oi, eu sou a Michele, eu tenho 44 anos, sou gestora de tecnologia de informação e sou do Rio Grande do Sul. Eu penso que hoje nós vivemos em uma sociedade em que as religiões ditam muito sobre as coisas e acabam sendo causadores de novas leis que acabam removendo direitos de pessoas. Eu me tornei ateísta por não achar evidências da existência de qualquer Deus, então eu acho que seguir as regras de um Deus que não existe não são válidas na sociedade. Quando a pessoa tem uma fé, né, e ela deposita tudo isso em uma divindade, ela acaba por esperar que as coisas aconteçam e ela não busca, ela não vai atrás de evidências. É verdade, isso aí que eu falo, né, gente? A pessoa que é religiosa, ela não vai trazer, não vai pensar. Eu falei aqui no vídeo também que tem um estudo, né, que lá nos Estados Unidos, que foi aprovado, que pessoas que são religiosas tendem a ter o cérebro atrofiado do que as pessoas que não são religiosas. Então, porque elas não pensam, não trazem evidência, não ajudam em nada na ciência, né? Não descobre nada, não ajuda em nada, não evolui em nada do país, das pessoas, enfim. E não vai buscar aquilo que ela almeja, né? Ela sempre espera que aquela divindade traga para ela. E a fé realmente atrapalha. Meu nome é Esther Rezenda, tenho 50. A religião, ela faz com que as pessoas esperem as coisas e não façam. Já a ciência, ela vai lá e faz, entendeu? Esse é o grande problema. 7 anos, sou cake designer. O ateísmo, eu acho que eu já nasci ateia. Porque apesar de nascer num lar evangélico, nunca me adaptei, nunca consegui me encaixar. Os que discordam, podem vir. Bom, eu discordo da afirmação porque historicamente se comprova o contrário, visto que a fé prosperou países como, por exemplo, os Estados Unidos, como países cuja matriz era protestante. Claro que eu estou falando da fé bíblica. E a fé, em Hebreus 11:1, diz que ela é o firme fundamento. Isso quer dizer que ela não é esperança vazia, mas ela tem fundamento. Tanto que nós definimos a fé, num conceito abrangente bíblico, a partir de um tripé. E sempre esse tripé, falando do latim, é notitia, assensus e fidúcia. O que significa notitia? Ela contém um elemento cognitivo. Ela tem uma estrutura que não é subjetiva, mas ela tem informações. E depois dessas informações tem um assenso. Você consente que aquilo faz sentido na sua realidade como verdade. E o final, que é a fidúcia, que é a confiança. Mas antes de chegar nessa confiança, os outros elementos já garantem que ela não é um elemento subjetivo. Por mais que há espantalhos e caricaturas, a definição bíblica para a fé é essa. E, portanto, falando de um fator histórico, como eu comecei dizendo sobre ele, tem um escritor chamado Baruch, não vou lembrar o sobrenome dele, que ele examinou as pessoas que ganharam os prêmios Nobel. E dentro dessa listagem, 60,4% eram cristãos, ou background cristão. E 0,4% judeus, 1% islâmico. E só 10,5% era ateus. Então veja que, citando a frase de Blaise Pascal, a razão está a serviço da fé, mas a fé está acima da razão. Então ela não começa... Isso é fidúcia. Ela não começa fé pela fé, mas ela começa pela razão e, claro, que muitas vezes vai escapar, mas isso é um elemento desbravador e não um elemento de restrição. Eu sou o Guilherme Rocha e tenho 45 anos e sou pastor. E eu sou cristão porque eu acredito na soberania de Deus e Ele me converteu a Ele e eu vi que é um mecanismo extremamente lógico e coerente para todos os aspectos da realidade. Um cristão autêntico, um cristão genuíno, verdadeiro, ele questiona Deus. Ele questiona, ele já questionou, se não vai questionar. Se Deus não fosse questionado, ele já não seria Deus. Um ser imensurável, um ser supremo, arquiteto do mundo, não ser questionado, óbvio que ele tem que ser questionado. A fé, ela não propõe uma ditadura, mas um relacionamento. E trazendo na prática, pelo menos eu vou falar da minha vida. Gente, esse cara que tá falando aí, ele é ex-ateu, tá?
E não existe ateu não. Esse negócio não é fácil. Eu era um cara extremamente tímido quando eu era ateu. Eu tinha muita timidez, eu tinha essa dificuldade de pertencer a algum grupo, não me relacionava com as pessoas, minha oratória era péssima. Inclusive, em trabalho de escola, eu fui melhorar. Na faculdade, eu apresentava os melhores trabalhos com a igreja. Então, não tem como você olhar que restringe o potencial humano. Agora, dentro da fé, e eu gosto de ilustrar sempre com um filme que eu gosto muito, que é o livro de Eli, que enquanto Eli está guardando a Bíblia, tem um ditador que quer a Bíblia para controlar o mundo. Um mundo pós-apocalíptico, lógico que Hollywood e tudo, mas é uma história que ilustra muito bem isso. Então, assim, o cristão genuíno, ele não vai ser contra o questionar, e ele não vai falar que nunca questionou Deus. Eu já questionei várias vezes. Isso é normal. Você não vai ser excomungado de uma igreja verdadeira por questionar Deus. No estudo teológico, a gente não é colocado numa caixa, se for um seminário sério, que você não pode estudar as outras religiões, que você não pode, inclusive, aprender com outras religiões e com outros líderes. Inclusive, aprender com alguém que é ateu. Enxergar a fé como um instrumento para estagnar o ser humano é você sair da realidade. Porque eu vejo muita gente que só evoluiu com a fé e eu sou prova disso. Olá, eu sou Israel Eu não concordo com você. Júnior, tenho 31 anos, resido em Campinas, SP, sou teólogo, também sou educador físico e sou cristão. Sou ex-ateu ou à toa, como vocês quiserem chamar, mas acredito que Deus, ele é uma realidade, eu me relaciono com ele dia após dia, por isso que eu defendo a minha fé, a minha crença. Eu discordo dessa afirmação porque quando nós olhamos para os grandes nomes da arte, por exemplo, nós encontramos Johann Sebastian Bach na música, era um cristão. Na literatura nós encontramos William Shakespeare, provavelmente era católico ou protestante, não sabemos. Na ciência nós temos Blaise Pascal e temos Isaac Newton. Em outras religiões, já que estamos falando de fé, nós temos Allan Kardec, nós tivemos Mahatma Gandhi. E, então essas pessoas foram pessoas que produziram, fizeram arte, fizeram música, produziram pintura. Michelangelo, com a sua capacidade extraordinária de fazer esculturas, mas ainda assim o seu potencial foi utilizado para demonstrar a sua fé. Anselmo da Cantuária, um sofista grego, disse que a fé é uma fé que busca entendimento. Então, uma pessoa que tem fé, ela não se limita à sua crença. Pelo contrário, ela usará a sua crença para canalizar o seu potencial. William Lane Craig diz que a fé é uma fé inquiridora, é uma fé questionadora. Então, quando uma pessoa demonstra ou denota uma fé, ela canalizará o seu potencial, que a conectará com aquilo que é divino. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo e inspetor de controle de qualidade. Eu sou cristão porque, por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana. O porquê, qual a razão, para onde o homem vai, de onde o homem veio. Então, no cristianismo eu consigo encontrar... A fé, ela move montanhas. Eu nunca vi uma montanha se movendo. Ponto final. As grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Eu tenho observações dos três. Primeiro que essa afirmação de Pascal, quem apresenta primeiro é Santo Agostinho, né, que foi um dos pais da patrística, né, de que a fé e a razão devem andar juntas, mas que a fé sobrepuja a razão. Né? Então, como professor de filosofia, vou dar o crédito para um filósofo cristão, que é um dos pais da patrística. Né? Porém, essa sua afirmação que você fala sobre, e que todos vocês falaram, né, sobre o desenvolvimento da ciência, que a grande maioria era cristã ou que eram de outras vertentes de fé, a gente tem que entender o seguinte: nunca na história da humanidade, com exceção de uma tribo na Amazônia, os Pirani, que na verdade eles não são totalmente ateus, né, mas eles têm pouquíssima ideia metafísica, não existe na história da humanidade nenhum povo que foi completamente ateu. Então, a gente pode até imaginar que é uma necessidade biológica do ser humano, de quando ele não entende alguma coisa, ele coloca um elemento, um oculto, que é uma divindade. Então, não teria como os ateus terem maior produção, primeiro por esse fato, porque a esmagadora maioria do mundo, né, 99,9%, inclusive da comunidade científica, porque ao longo da história, eles são biologicamente e socialmente condicionados a crer em algo divino quando não tem o elemento que lhe falta de conhecimento. Em segundo ponto, no ano 70 tem uma psicóloga chamada Elizabeth Neumann, que ela cria um conceito chamado espiral do silêncio. O que é isso? Quando a grande maioria tem um discurso, e aí um filósofo do século XIX chamado Emile Durkheim vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. Quando a grande maioria, diz Elizabeth Neumann, tem um discurso, a minoria, para ser aceita socialmente, tende a se calar.
E a partir do momento que ela se cala e ela fica convivendo com o meio, ela tende a mudar de opinião para poder ser aceita socialmente. Inclusive, Durkheim foi um dos maiores estudiosos do atentado contra a própria vida. Vou falar desse jeito porque se for para o YouTube ele não vai monetizar aquela palavra. É um dos maiores, inclusive ele tem uma obra com esse nome, com o nome da palavra, né? Ele vai dizer que uma das medidas protetivas, inclusive, eram as pessoas religiosas. Por quê? Porque elas dão inclusão social. Isso, século XIX. Hoje, não é mais tanto. Por exemplo, a Igreja Católica não tem mais isso. O que o protestantismo tem muito, que é a inclusão social. Então, às vezes, o cara tem um problema, tá quebrando, o cara tem amante, o cara bebe, usa droga, aí um dia a esposa vai na igreja, convida o cara aceita Jesus, aí ele para de beber, ele para de fumar, aí ele foca no trabalho, do trabalho para casa, volta a ter uma atividade sexual com a esposa, ele deixa seu problema na sociedade, e o que acontece? E aí ele prospera, e aí ele vai na igreja dar o testemunho que Jesus salvou a vida dele. Até concordo, a crença em Jesus salvou a vida dele, mas o que salvou de verdade foi ele parar de beber, parar de ter amante, parar de ficar envolvido com coisa, focar na família e focar no trabalho. Então, esse argumento de que os grandes pensadores, porque se a gente falar inclusive da obra da Capela Sistina, a obra O Dedo de Deus, onde ele está quase tocando Adão, se você olhar, Deus está dentro de uma estrutura cerebral. Então tem várias fotos na internet, você pode ver, que sugere, a gente não sabe, né, que Michelangelo queria dizer que Deus só existe na cabeça das pessoas. Que uma puta audácia dele, né, o Papa contrata o cara para pintar um negócio, e se for realmente isso, porque eu não posso afirmar, ninguém estava na cabeça dele, mas existem imagens na internet. Mas eu concordo com ele, né? O Deus dos deuses só existe, os anjos só existem na cabeça da pessoa. Você sobrepõe e é exatamente um cérebro. Tanto Deus como os anjos estão dentro do cérebro. Nossa, então, a gente tá fechando 4 minutinhos já. Tá ótimo. Então, eu achei interessante, o Guilherme pode estar falando depois, é que a pergunta é assim, porque pelo que você falou, não combina com a pergunta. Porque você acredita que a pessoa se limita na fé? Não, é que essa parte da pergunta já gostou. Estou contestando o que vocês falaram. Ah, sim, entendi. Eu estou dizendo que porque quando você vem pra frente... é falacioso dizer que os grandes pensadores da história são cristãos ou têm fé. Porque, na verdade, são pouquíssimos ateus na história. Então, proporcionalmente, não tem... Então, mas essa é a questão. Se o ser humano se limitasse por conta da religião, nós ia viver num mundo totalmente de limitação. Não teria como saber, mas você não tem como saber. Porque se a maioria fosse ateia, você poderia ter tido um avanço muito maior. A gente só poderia dizer... Você consegue afirmar isso? Mas é exatamente esse o ponto. Vocês afirmarem que a ciência evoluiu por causa de uma fé é falacioso. Porque para você poder dizer isso, você teria que ter tido... Concordo plenamente. No mesmo grupo de ateus, na mesma quantidade, para poder medir. Como não tem isso na história da humanidade, porque biologicamente, para mim, tá, é um conceito sociológico, a sociedade necessita de um conceito divino para preencher as lacunas do que ela não conhece, na história da humanidade sempre teve fé. Por mais que a grande maioria esmagadora era cristão, você fala que isso pode ser um construto social. Mas eu também tenho formação em filosofia, você me corrige se eu estiver errado, mas o pai da história, Heródoto, ele disse quando investigou as sociedades, ao invés de ter primeiro uma organização política, ou pessoas falando de futebol, claro que eu estou fazendo um anacronismo aqui, mas o que ele achou incomum, o ponto em comum entre todas as sociedades, o que ele encontrou foi um altar. E as pessoas se organizam por meio de um altar. E isso deve ser relevante, isso não deve ser simplesmente algo falar, mas a grande proporcionalidade, então nós precisamos de uma proporcionalidade equiparada de ateus. Mas por que então a sociedade se desenvolve buscando isso? Eu acredito que isso não é necessariamente algo que faltou a lacuna, não é o Deus da lacuna. Pelo contrário, até mesmo para fazer ciência, como ciências exatas, a gente precisa de axiomas, que é a base pressuposicional, que não se comprova. Então podemos dizer que é um elemento de fé, mas em contrapartida ela serve para comprovar outros elementos, mas ela é evidente em si, como a matemática. Se eu perguntar, quanto que é 2 mais 2? Depende. Depende? Depende muito. Tá, mas no sentido mais exato mas é 4. Não, tudo bem, okay, mas no sentido... Eu só não quero polarizar o debate. Eu só queria Tá bom, falar uma coisa. E eu acho que a gente tá fazendo... Esse debate tá tudo certo. A gente tá citando nomes, citando não sei o quê. Você discorreu sobre grandes artistas, grandes cientistas, e a gente ignora algumas coisas referentes a dados, tá? Por que eu digo que a fé é limitante? Que era o nosso prompt inicial, tá? Nenhum dos nomes que tu citou foi um grande alguém por causa da fé. A pessoa tinha fé e era um grande alguém. Era um grande... Pois é verdade, né? Tem muitas pessoas que é muito alguém sem religião. Você pode ver nos países mais ateus, né?
a Holanda, vários países aí que é muito alguém, a pessoa tem várias profissões, vai em sabedoria. Para você ter sabedoria e ser alguém, precisa ter religião. Compositor, era um grande pintor, era um grande escritor. Nenhum grande cientista fez uma grande descoberta, como Isaac Newton, por causa da fé. Isaac Newton, antes dos 26 anos, já tinha feito toda a matemática que envolve cálculo de integral e derivada. Todo o cálculo integral que a gente usa, inclusive para calcular movimento de planeta, foi Newton que fez, antes dos 26 anos, em nenhum momento citando Deus nos seus estudos. Mas a fé não estagnou ele. Calma, vamos lá. Que essa foi a pergunta. Exato. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, quando a gente começa a falar, vacinas salvam vidas, os seres humanos biologicamente vão além de XX e XY, a gente não tem em nenhuma história da sociedade apenas 2 gêneros, e sim várias formas de entender gênero. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas que praticam certa fé, especialmente os protestantes, todo mundo que é evangélico, os católicos, vez ou outra, mas eles se limitam ao que está escrito na Bíblia e ignoram o que foi publicado academicamente. Então, se isso não é uma limitação, é o quê? Um outro detalhe, vocês falaram de desenvolvimento, ateísmo e tal. Se vocês pegarem os maiores índices de desenvolvimento humano são em países mais seculares, não estou dizendo ateus, países que inclusive praticam religião, mas são países seculares, onde a religião não tem poder político, né? A religião deixa de ter esse poder. E se vocês pegarem o índice de Gini, que é o índice de desigualdade, todos os países que estão na parte mais baixa da lista, que tem a maior índice de desigualdade, são os mais religiosos. Então, se a gente for para dados, por que os países mais religiosos estão lá embaixo, e eu não estou dizendo que são cristãos, eu estou dizendo religiosos, tá? Só para deixar claro isso daqui. Não estou falando nada nesse sentido. O Novo Vale do Silício, que a gente chama, eu sou da área de tecnologia, o Novo Vale do Silício é a China. Não é mais lá nos Estados Unidos, não é mais Califórnia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa a ignorar a ciência por causa de fé, contestar a ciência, sem ter nem a base para contestar essa ciência, a gente se limita. Então eu acredito que a fé é limitante pelo que está acontecendo hoje. Está na nossa cara o que está acontecendo. Então, eu não vou ficar citando um monte de gente aqui, porque eu não acho que é relevante para o debate, mas a gente pode olhar dados e a gente pode olhar o comportamento social. O comportamento social hoje mostra para mim, eu sou da área de exata, sou da área de tecnologia, tenho formação nessa área, estudo ciência pra caramba, eu vejo as pessoas ignorando a ciência só porque discordam da fé delas. Então, se discordam da fé delas e não é limitante, eu acho que tem uns encontros. É porque quando você fala que a fé, a religião é muito limitada. A pessoa ela desenvolveu, ela cresceu, mas não foi por conta da fé. Você está falando por um grande percentual de pessoas, você está falando por eles. Não foi isso que eu falei. O que você falou? Então, eu falei que ninguém foi um grande artista. O cara não foi um grande pintor por causa da fé. Ele foi um grande pintor porque ele pintou milhares de horas. Ele tinha fé. Seria se fosse ateu. Mas por que você faz essa dicotomia na premissa? Qual dicotomia? Dizendo que ele foi independente da fé, visto que, por exemplo, a citação dele de Johann Bach, ele sempre, quando ele fazia uma composição, ele começava com a sigla JJ, isto é, Deus, Jesus me ajude. Então ele estava recorrendo à fé. E quando ele concluía com SDG, dizendo somente glória a Deus. Então ele está colocando... A religião, ela atrasa muito o país, muita coisa. As pessoas ficam muito limitadas, aceitando o que tem, não quer explorar mais as coisas melhor, né? A religião fica pensando no céu, num arrebatamento, né? E não quer os governos, né? A política, como aqui no Brasil, você sabe que a religião, ela toma conta muito das políticas, né? Influencia muito. As pessoas ficam tanto pensando no céu que elas não querem fazer nada para durar, né? As ruas não fazem melhor, as ruas, né? Valorizar a rua. Para os moradores viverem melhor, né? Muita coisa, né? Muita coisa que hoje em dia faz mal feito no país por conta da religião, que limita muito. Porque todo mundo acredita em Deus, todo mundo vai pro céu, né? Afinal de contas. Não pensa no futuro, só pensa no presente, só pensa que vai ser arrebatado a qualquer momento. E fica limitando as pessoas, né? Esse arcabouço intelectual e a capacidade artística nisso. E os por outros? exemplo, não, tudo bem, eu citei um. Não, mas e os outros? Mas você falou que não é relevante isso. Mas eu quero só entender, Michele, com todo respeito. Mas uma citação não vai apagar milhares de horas de treinamento. Perfeito, mas a Michele mesmo diz que é irrelevante. Não. A Michele diz que é irrelevante a situação. Mas a citação dele nas partículas é irrelevante no treinamento dele mas musical. Por que
você infere que é irrelevante? Não, é irrelevante. Precisa de Por exemplo, a gente fé não pode começar com o método pra ser indutivo? Não, o Profissional ponto de também não relevância que eu falei é ficar citando uma série de nomes, como por exemplo, fulano falou Ah, tal. tá, a pergunta. Eu literalmente, Tá. eu não me importo com o que Perfeito. fulano falou, Michele, a porque eu me pergunta. importo, por exemplo, se a pergunta é a fé é limitante, eu quero tratar isso. Por que você fez a dicotomia? Por que você fez a dicotomia? Porque independente da fé. Expressa a Essa dicotomia que eu dicotomia é fiz. independente, então você separou. Quer dizer, Eu estou- essa estrutura antropológica não carrega Ele também não- esse elemento? Olha só, Então, esse Isaac elemento Newton- não fez ele expandir? Isaac Newton não fez. Eu vou responder essa pergunta. Mas peraí. antes, você citou Isaac Newton, ele, com 26 anos, ele fez todo o arcabouço científico. Mas em contrapartida, Qual arcabouço? que você mencionou, eu sei, Então, eu estou dizendo o que você mencionou. Isso. Eu estou aprendendo isso com você. Mas, entretanto, ele escreveu muito mais de teologia do que propriamente de física. Mas isso inclusive, não, isso não. Aí a premissa e a dicotomia é sua. Não é dicotomia. Eu não estou dizendo. Mas você concorda que você não. fez? Não. Olha só. Quando eu digo que eu fui cristã há 20 anos, eu não me tornei uma gestora de tecnologia da informação, sendo 20 anos cristã, porque a fé substituiu todas as horas de prática, estudo, experiência profissional. Quando Newton vai lá e não sabe explicar o movimento dos planetas, por que os corpos celestes estão Aí se ele movimentando coloca dessa Deus, forma? quando ele não sabe explicar. Aí Então, coloca Deus. ele poderia dizer assim, olha, Deus sabe me explicar, mas depois ele vem com 2 modelos matemáticos que explicam o movimento dos planetas. Quando a gente tem uma pintura, as milhares de horas de treinamento para aquele pintor não são a fé que causa, não é a fé que vai lá e diz assim, olha, pela minha fé, eu vou praticar 70 mil horas de pintura. Não, mas legal, Michel, mas é que Mas eu a acho que pergunta você é se a tá fé espantalizando o argumento. vai estagnar. Eu entendi o que você falou completamente, mas assim, ele ter fé vai impedir ele de evoluir, porque essa é a pergunta. Mas, eu entendi o que exato. você falou, mas eu não tô entendendo, porque tipo assim, tudo bem, você falou tal, atribui a Deus, e na teologia a gente atribui a Deus porque nós cremos que nós somos limitados e Deus é soberano, mas você não é teólogo, você não acredita, tá tudo certo. Certo. Mas, por exemplo, um pintor, o que a fé vai limitar ele? Mas limita foi que eu- onde? Mas aí que eu dei o que limita o crescimento Mas é por dele? isso que eu trouxe pra agora, pra gente não ficar atrapalhando com nomes lá do passado, Então, pra gente ver o que tá trabalhar acontecendo agora. agora. Eu sou um educador físico. Perfeito. O que a fé limitou o meu conhecimento de biomecânica de Só XX e XY? Então, no estudo biológico comprovou o que até hoje? Você tem Que algum não estudo? é. Que não é. Que não. Porque a gente Você tem uma você tem série... estudo? Isso é básico de biologia. Não, é que então, eu não sou biólogo, não conheço. Então, a gente tem... Tô A gente Você é tem... biólogo, a já gente... conhece, Não, sabe? calma, Mas eu sou ignorante, Calma, você não me ouve, eu não conheço, como que eu vou falar de algo que eu não conheço? A gente, na combinação lá de gametas, a gente tem possibilidades de combinação que excedem o XX e XY, tá? Existem, acho que, 48 estados diferentes, tá? Existe, inclusive, X0, que tu pode herdar só o cromossomo da mãe, tá? É uma Mas ciência exata. É uma ciência... Todos concordam. É algo que é um... Existem variações cromossomo, é um fato da Exato. ciência. Eu só pedi pra gente avançar onde você gostaria de chegar. Não, no momento que hoje a gente vive uma realidade, que se eu falo isso para uma pessoa que tem fé, a gente não é cromossomicamente só XX ou XY, e a pessoa diz, não, só existe homem e mulher, usando essa coisa de volta, isso mostra para mim, na prática, que a fé limitou ela, porque aquele ponto da ciência vai contra o que ela crê na fé. Eu não estou dizendo que ela não deve crer nas coisas dela, mas a partir do momento que tu nega algo que é um fato científico por causa da fé, a fé te limitou. Eu não estou dizendo que ela vai te limitar em todos os aspectos da vida. A pergunta nem foi se ela te limita em todos os aspectos da vida, é se ela é limitante. E quando em algum ponto ela te limita, ela é limitante. Na prática hoje, eu consigo identificar pessoas, pensadores, Alistair McGrath, embora você não seja a favor de citar nomes, mas Alistair McGrath é um apologista atual, é alguém que inteligentíssimo, tem uma dialética, uma oratória extraordinária, inclusive debate muito contra, ou se opõe, né, de forma amigável contra os ateístas, e é uma pessoa inteligentíssima, e ele utiliza da sua fé. Quando nós vamos para a área do esporte, por exemplo, pessoas que têm fé e que desenvolvem todo o seu potencial nos treinamentos, sim, porque é necessário que essas habilidades, na minha concepção, naturais, são impressas por Deus, quando da criação, e eu tenho que falar por conta da minha fé, porque da mesma forma que vocês estão falando seus ideais, falo dos meus. Então, quando Deus imprime no homem a capacidade criativa, o homem é naturalmente, a mulher é naturalmente, essas várias variações são completamente capazes de se desenvolver na arte, na ciência, nos esportes, na música. Então, na minha concepção, a fé não impede com que essa pessoa aprenda, com que essa pessoa treine, com
com que essa pessoa passe horas na frente de um computador. Para esse debate mesmo, eu me preparei essa semana praticamente toda. Eu fui dormir ontem estudando, lendo referências, para eu poder chegar aqui e entregar para os nossos interlocutores um debate à altura, uma conversa à altura. Então, nessa concepção, a fé não me limitou, embora tenha o pressuposto da fé, mas a fé desenvolve, estimula, canaliza, voltando para a minha frase final, na minha primeira fala, a fé canaliza o meu potencial ou potencial humano, aquilo que ele tem para se desenvolver, aquilo que ele tem para criar, só que agora canalizado para o divino, diferente do pressuposto de vocês. Na minha opinião, eu acho que você precisa... Porque, nossa, gente, a religião, ela limita tanto o potencial humano ao ponto de dizer, a criança foi abusada pelo pai. Foi o Satanás que usou o pai para poder fazer isso. A fé, a religião limita muito isso. E ao ponto de dizer, ele tem que pagar. E ele vai pra cadeia, aí ele tem o perdão de Deus e depois volta pra ficar solto aí, né? E depois, enfim, pode fazer de novo, né? Porque a fé, a religião faz isso, ela limita muito. E aí, ao contrário, seria o quê? Ela poder pagar pelo que ela fez, entendeu? Pagar o que ela fez. De uma forma justa, né? Não ter o perdão, mas sim ter uma justiça maior. Que é o humano que faz, né? Não é divindade. Aí tem muita gente, a religião faz com que você diga, não, mas Deus sabe o que faz, vou entregar na mão de Deus, Deus vai fazer justiça, vou esperar a justiça de Deus, né? Ter fé em você é a principal. Quando você nega a ciência, quando você acredita lá na Eva, no Adão, você nega totalmente a ciência, né? Porque nós somos a evolução. Tem cientistas que acreditam na Eva. Tem cientista. Então, mas isso não quer dizer que todo cientista... Quem acredita na Eva e no Adão tá indo contra a ciência. Então, claro. O cientista que acredita, ele tá indo contra o que ele é? Cientista? O cientista que acredita, nem sempre um ateu pode se revelar. Não, mas é que nenhum de nós tem a capacidade de estar na mente de todo mundo e afirmar isso de maneira coesa. Mas não é que você tá generalizando. Não é questão de afirmar. Por isso que eu gosto de trazer dados. Mas, desculpa, Esther, você partiu da petição de princípio. Inclusive, os pastores são a maioria ateus. Só que eles não se revelam, porque ninguém mentiria segurando uma Bíblia. É verdade. Ninguém concorda desse ponto. Não, tudo bem que você não concorda. Mas assim, veja bem, ninguém mentiria segurando uma Bíblia se acreditasse nela. Quê? Não é. A sua questão é afetiva, você me perdeu. Não é afetiva. E você está partindo o chileno como psicanalista, ele já entendeu, já. Só de olhar pra ele. Você está partindo da falácia. Não é falácia. Da petição de princípio, você está dizendo que o Éden não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que não é. Não, eu não estou impondo. Não, mas eu argumento, você é o cara. Eu não estou impondo. A verdade é que os ateus não podem se revelar. Existem evidências que o hominídeo, o Homo sapiens, ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica, pelo menos, por isso que eu falei. E a cronologia bíblica, ela... Não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não é. A cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não mas vou a falar cronologia, 6 mil anos. A cronologia bíblica não pressupõe isso. Calma, deixa eu terminar de falar. Pois não. Calma. É porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxa. E você é faixa roxa, você baixa a bola que eu falo primeiro. Eu queria dizer primeiro, antes da gente continuar, porque eu conversei um pouquinho com elas e conversei bastante com vocês, e eu tô gostando muito, assim, de como a gente está conduzindo de forma educada, que nenhum de nós prega de que, eu acho que nós três pregamos que é um direito das pessoas terem fé. Sim. Entende? A gente não é contra quem tem fé, né? E outra coisa, a gente não diz em hora nenhuma... pessoal. E a gente não diz em hora nenhuma que a fé é de todo ruim. Claro que não, até porque existem estudos científicos comprovando, por exemplo, que quem tem fé, por exemplo, ele tem uma recuperação de algumas doenças melhor. Talvez, pode ser até, inclusive, efeito placebo, a gente não sabe, mas existem estudos comprovando que pessoas que têm fé se recuperam melhor. A gente não sabe se pelo poder do cérebro de autorrecuperação, se realmente, até porque o ateu, e aí vou falar do ateísmo e depois do cristianismo. O que é ateísmo? O prefixo A do grego quer dizer negação, e tel é Deus, ou seja, teísmo é a crença em Deus. Ponto. O ateu, ele não vê evidência de que existe um Deus. Qualquer coisa fora isso é invenção, certo? Então, o ateu não vê isso. E a pessoa que tem fé, o religioso, né, ele vai estar nas suas vertentes.
né? E aí a gente tem também uma série, quando a gente fala em fé, fala fé em quê? Porque aí a gente vai ver dentro do próprio cristianismo, e eu não estou atacando o cristianismo, tá? Muito pelo contrário, mas é porque como a gente vive num país de maioria cristão, e os 3 são cristãos, né? A gente tem hoje registrado 3.880 religiões ditas cristãs. Ou seja, quando você fala em fé, você vai ter que entender fé do quê? Porque se dentro do próprio cristianismo existem quase 4.000 divergências do que acreditar, fica muito difícil a gente entender como essa fé pode, de todo modo, e não estou falando de novo, que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. O ateísmo leva a um relativismo ético. Fyodor Dostoiévski, em sua obra, em seu romance Os Irmãos Karamazov, objetando-se acerca da existência de Deus, ele traz o diálogo entre um ateu, um personagem chamado Ivan, numa conversa com seu irmão, monge da Igreja Ortodoxa Russa. E nessa conversa, Ivan admite e chega numa declaração, um axioma: se Deus não existe, tudo é permitido. Um pouco tempo depois, o filho do pai de Ivan mata por não ter sido reconhecido pelo pai. Quando Ivan conversa com o assassino confessa que matou motivado por aquilo que Ivan escreveu. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que é que me diz? Claro, se Deus criou o bem, criou o mal, criou as trevas, criou a luz, tudo é permitido por ele. E se o Satanás faz alguma coisa, né, como está escrito na historinha, é porque Deus permitiu, porque Deus mandou. Nada que o Satanás fez foi porque ele quis, mas sim porque teve uma permissão de alguém. Que um assassino é definitivamente degenerado. Logo, Deus, ele é mau e ele é bem também, né? Porque ele manda, ele permite tudo. O relativismo parte dessa premissa de que se tudo é relativo, se tudo é permissivo, e aí o problema, a discussão é saber de onde é que vem essa ponta de absolutismo. Se Deus não existe, quais são os parâmetros? Quais são... E mesmo que não seja a religião, de onde é que vem a fonte? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte do moralismo? Sim, o ateísmo leva ao relativismo ético. Isso eu preciso pontuar. Isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos por si. Porque a religião, ela deixa você... faz com que você fique aceitando tudo, dizendo que foi Deus. Se Deus não existe, é porque ele permite tudo, né? Ele cria as coisas, tudo, sabendo onisciente e permitindo tudo, não tem como acreditar. Só, claro que não, né? Existem contratos sociais, convenções, inclusive desenvolvimentos sociais, né? E a gente vê grandes contratos aí, sociais, não defendendo Rousseau, mas prefiro o da Saxônia mesmo, né? Dos ingleses e os americanos, mas leva assim porque não tem uma base. Deus onipotente, ele vai vendo tudo, onisciente, onipresente, vendo uma criança sendo abusada e ele não faz nada. Transcendente e objetiva. Então, passa a ser subjetiva a partir do momento que cada um tem o seu ponto de vista. E não tem, então, um ponto de vista referencial, objetivo, para que a moralidade ou a ética, tratando aqui como sinônimos, eles se coordenem e, de certa forma, isso não quer dizer que existam coisas subjetivas. Mas a tendência é devido a os valores serem uma questão subjetiva. Bom, então eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente, tanto do grego como do latim, ética e moral, elas tenham a mesma origem, hoje é falacioso, é errôneo você dizer que elas são sinônimos, tá? Então hoje a gente tem um entendimento, né, na academia, de que ética é inteligência coletiva. São regras e normas decididas por um grupo ou sociedade para a melhor convivência entre si. Por isso que a gente não tem uma ética global. E aí a sua própria fala fica incongruente, porque o pai do contrato social não foi Rousseau. Rousseau foi o terceiro a aparecer, foi Thomas Hobbes, né? Ele diz que a sociedade se une por um contrato social para evitar o estado de natureza, que é a lei de todos contra todos. E aí ele publica uma obra em 1651 chamada O Leviatã, que representa o governo. E ele dizia que o monopólio da violência deveria ser do Leviatã para coibir que as pessoas fizessem algo errado. Por isso que não tem uma ética universal. Por
por que a gente não consegue? Porque quando a gente depara com outras culturas, alguém vai ter que abrir mão do que acredita ser certo para que todos definam isso, certo? Então, por que o ateísmo não leva ao relativismo moral? Porque o que leva ao relativismo moral é o contrário, é a religião. Porque enquanto o seu livro sagrado diz uma coisa e o livro sagrado da outra religião diz uma coisa e o livro sagrado da outra diz outra coisa, quem relativiza a ética e a moral são os religiosos. Porque se a interpretação, e aí vai de cada um, se o cara, na interpretação da Bíblia dele, como já aconteceu na história, diz que tem que matar os descrentes, ele vai matar e não vai ser homicídio. Né? E se na outra religião, como acontece hoje, né, diz que tem que fazer terrorismo contra o outro lado, ele vai matar e ele vai para o céu ser recompensado, ele está sendo ético dentro da crença dele. Enquanto para os ateus, não. O que coíbe é a lei. E a lei era é definida por pessoas que são estabelecidas para reger o povo dentro do acordo social feito entre nós mesmos do que é melhor viver entre a gente. Essa provavelmente vai ser a resposta mais rápida que eu vou dar em toda a nossa conversa. Ateísmo não é afirmação positiva sobre nada. Ateísmo não é modo de viver. Ateísmo não diz, esse é o regramento que você deve seguir, essa é a norma que você deve seguir. Ateísmo é o seguinte, você diz pra mim, eu acredito que Deus existe. E eu digo, eu não acredito nessa sua proposição. Eu não acredito que Deus exista. Mas por que eu não acredito? Porque não me deu evidências. Então quando alguém me diz assim, o ateísmo relativiza, o ateísmo é só negar o teísmo. O ateísmo, tu pode ter fé e praticar magia e fazer um negócio e não acreditar em Deus. Tem um monte de ateísta que está no meio da bruxaria e fazendo essas loucuras todas. Eles continuam não acreditando em Deus. Então, quando alguém diz pra gente, o ateísmo faz isso, como que a negação de uma afirmação faz algo? Então, essa que é a grande questão. Quando a gente transforma o ateísmo... A mesma coisa dizer que o ateu tem raiva de Deus, né? Como é que a gente vai ter a raiva de uma coisa que não existe? Coloca como se o ateísmo fosse um mecanismo de fé, como se o ateísmo fosse uma religião, como se o ateísmo fosse um comportamento social. O ateísmo é, eu cheguei à conclusão sobre uma afirmação, nesse momento, que tem um não ali atrás. Eu não acredito mais nessa afirmação. É só isso. Então eu não tenho como falar de... Até porque vão existir ateístas que não vão aceitar os comportamentos sociais esperados, assim como tem cristãos. Aí vão ter ateístas que não vão aceitar as leis, assim como tem muçulmanos. As religiões em si não necessariamente ditam, se você é da religião, você vai aceitar isso. Mas o ateísmo sequer faz isso, sequer trata disso. Então toda vez que alguém me diz assim, a sua moral ateísta, acabou aí. A sua ética ateísta, acabou aí. Porque não tem nada disso, eu estou negando uma afirmação. É só isso que eu estou fazendo. O chileno falou que vai treinar as 2 horas de jiu-jitsu. Eu só não vou treinar porque eu sou roxo e ele é preto. Mas o que está acontecendo? O chileno, de novo, caricaturou meu argumento. Quando eu citei Blaise Pascal, aí você falou que não é Agostinho, mas isso não diz. E também o contrato social é a terceira pessoa, eu sei também de outros que configuraram a expectativa, as experiências, ou todo o caldo cultural a partir disso. Então, isso não nega o fato de Rousseau também ter falado sobre isso. E, inclusive, na academia, principalmente no direito, o que mais estuda é Rousseau, né? No contrato social e outras, né? Praticamente é um monopólio de Rousseau, porque a gente tem a construção da ideologia francesa. Eles são difíceis. E, inclusive, os termos são os mesmos, porém, por exemplo, ética é grego e moral é latim. Então, assim, eu posso falar assim, são quase no que você disse. São correlatos, aquelas são correlatas. São correlatos, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como você definiu ética? Como inteligência coletiva. Então, e para mim a definição praticamente chega à sua definição, que é a ética, o estudo do comportamento moral, porque é a observação. Tanto é que quando nós fazemos missão e nós vamos numa tribo indígena e vemos um índio pelado, a minha moral não condiz com aquilo. E eu vou pregar o evangelho e falar, ó, coloca uma cueca aí, pô. Não vou falar isso. Então eu faço suspensão êmica. O que é suspensão? Eu faço suspensão ética e aplico a construção êmica. Isto é, eu primeiro preciso, com a minha ética, fazer o estudo daquela moral e ver que aquilo é algo desenvolvido naquele contexto. E aí a academia vai estudar eticamente isso. E da Michelle, quando ela falou, eu achei muito interessante, que ela falou que o ateísmo não é em si afirmação positiva. Não faz afirmação positiva, mas depois você discorreu sobre a questão dizendo, por exemplo, você é cristão e eu digo, eu não sou, ok? Então, o fator se torna o quê? Eu penso assim e você de outra forma. De que maneira? De que maneira, por exemplo? O problema é seu. Não, é bem simples, bem simples. É uma relação causa e efeito. Como eu dizer, eu não creio na afirmação Deus existe, fala qualquer coisa sobre a forma da minha moral ou ética em sociedade. Qualquer coisa. Qual é a relação direta que a primeira afirmação tem com esse comportamento? Dentro do cristianismo? Não.
O prompt é que o ateísmo leva a um relativismo moral. Como o ateísmo é simplesmente a negação da afirmação do teísmo, que é Deus existe, como que eu negar isso? Como que eu dizer? Essa é a minha posição. Eu nego a afirmação das religiões. Não é exclusiva de vocês. Não, perfeito, mas como que isso leva a... Só para explicar um pouco o que ela está dizendo. O fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Inclusive, a gente pode ser ateu e concordar com algumas coisas que vocês fazem. Então, assim, ela não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Ela positivamente não afirma nada. Não afirma relativismo. Mas é exatamente isso. E como que eu chego no relativismo? Te dá um minutinho, tá? Já bateu os teus 3. Vai lá. O ateísmo não pressupõe ética, mas é inevitável que não, porque você vai formar, e esse escopo de formação ética acaba sendo subjetivo, visto que você não tem um Deus transcendente para prestar conta. Então você, como ela diz, a fé em si mesmo. Então, praticamente, se a fé em si mesmo, todo arcabouço em si vai fazer a formulação de outras questões, como, por exemplo, fala assim, se eu não tenho alguém para prestar conta, o que vão prestar conta é as leis, é o nomos, é o Estado, e por aí vai. Mas enquanto a partida acaba, eu acho que seria normal vocês concordar que acaba, mas eu frisei que isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos automaticamente por professar a fé no ateísmo. É uma provocação, mas veja pela sua fala. Entendeu? Se você tem mais de uma forma de acreditar no seu Deus, porque existem várias vertentes religiosas... Quem relativiza são eles. Quem relativiza... Olha só, se... Peraí. Claro, desculpa. Quando a gente tem a fase protestante da religião, ela justamente é o quê? A negação da primeira fase, que é o catolicismo. Tem uma mudança. O ateísmo, ele não influencia em nada no meu comportamento, na minha postura ética e moral, porque ele não dita nada sobre isso. Respeitosamente, eu tenho que discordar da sua posição, porque o Paul Sartre, ele diz que ele defende, ele é considerado o pai, me corrija se eu estiver errado, do antinomismo, que é um desdobramento do ateísmo, que surgiu como resposta do iluminismo, um movimento francês que, com razões ou não, quis tirar a humanidade das trevas, da era das trevas, da igreja, enfim, e que propôs dar respostas para as grandes questões da vida dissociado da fé, dissociado da religião. Então, as últimas consequências, a negação de uma divindade, uma proximidade com a religião, acabou levando para o antinomismo. O antinomismo é não norma, é não padrão. Mas por que a minha resposta sobre ateísmo e a minha forma de não crer, você traz Sartre, por exemplo, na sua citação, quando eu não estou alinhada com regramentos ou com pensamentos ou com formas de fala de Sartre? Diretamente não, Michel. Não é diretamente não. Não é diretamente não. Porque, por exemplo, se eu não sei nem que Sartre falou isso, vamos supor, eu sou uma completa ignorante, eu nunca ouvi que Sartre falou isso, tá? E ainda assim me afirmo ateísta. A sua afirmação ao dizer que diretamente você não tá, mas você tá fazendo, sem conhecimento pretérito algum, apenas por eu dizer não acredito em Deus, que eu tenho que assinar, que eu tenho que subscrever nesses regramentos, sendo que eu estou falando que justamente eu sou um ateísta e a única coisa que eu faço é não aceitar que existe um Deus. O ateísmo é uma condição filosófica, ok? Então está na conceituação abstrata. Mas essa conceituação abstrata é... Não, peraí, você acredita que o ser humano... Me corrija se eu estiver errado, do antinomismo, que é um desdobramento do ateísmo, que surgiu como resposta. Não acho que existam evidências para Deus, não acredito na afirmação Deus existe. Como que a partir desse momento há diretamente? Essa é a causa, portanto, o efeito, a partir dessa causa, é relativizar tal coisa. Se a gente usar, como você falou no caso de Sartre, ele vai dizer o seguinte: o ser humano é o único ser que... Primeiro, a existência precede a essência. Então ele diz, tudo no mundo primeiro tem uma essência, uma ideia. Porém, no caso do ser humano, a gente primeiro existe e a gente constrói a nossa existência, a nossa essência depois de existir, certo? Agora, se o ser humano é mau, se o ser humano relativiza, se o ser humano não chega num acordo, é um contrassenso do cristianismo, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, tem alguma coisa errada, porque 99% das pessoas que estão nos presídios, assassinos e estupradores, professam alguma religião. Então, logicamente, você sabe... É fato. É verdade. Isso é um dado. Isso é um dado. Você sabe a resposta. Isso é um dado. O chileno é teólogo e ele tem que completar a frase sobre imagem e semelhança. Inclusive Nietzsche, que deu a base pelo niilismo do existencialismo. Aqui, ó.
Nietzsche. Nietzsche. Mas e o que, Freud. o que Nietzsche disse, né? Ou de repente ele não disse, mas é o que a gente estuda na literatura, a qual ele fala: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e agora o homem, não, eu vou acrescentar, caído, faz deuses segundo a sua imagem e semelhança. E claro que o que ele diz de imagem e semelhança, hoje a Bíblia peremptoriamente, claramente apresenta que essa imagem está caricaturada e deturpada. Então, esse é o ponto. Então, a gente não pode dizer que o homem é mais semelhante de Deus e porque ele está fazendo coisas maus e Deus, então, entretanto, é mau. Não, pelo contrário, a Bíblia está afirmando que ele, nessa condição moral, não ontológica, mas moral, ele caiu. Por isso, ele deturpou isso. Então, a gente tem que pelo menos, concluir filosoficamente como Hebreus 11:1, que não é simplesmente uma esperança se não tiver um fundamento. Primeiro fundamento todo fundamento tem esperança. Mas Adão não era caído e errou, pecou. Então, mas aí, teologicamente, ele tinha uma capacidade, e ele foi feito santo, a imagem e semelhança de Deus, mas Deus deu uma capacidade não só natural, porque se fosse natural ele não ia cair, mas sobrenatural dele responder contrário a essa natureza. E respondendo contrário a essa natureza, agora ele caricatura a imagem e semelhança. Mas não é o que a Bíblia diz, quem está relativando é vocês. Por que a Bíblia não diz? Porque a Bíblia não diz hora nenhuma isso. A Bíblia diz que ele era a imagem e semelhança de Deus e que ele tinha uma ordem direta. Se ele era um homem perfeito igual a Deus, ele agiria como Deus. E aí quem diz que ele tinha essa capacidade, que ele fez... Você falou que a Bíblia não diz, mas ela diz, há condicionantes para isso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus ele fala, você é minha imagem e semelhança, parafraseando, mas é o que o texto está querendo dizer, mas entretanto você tem a condição de não ser, se você comer do fruto da norma. Havia uma condição, e essa condição ele decidiu ao contrário. No momento em que tu usar essa tua crença pessoal, que vem do teu livro religioso, e tu tentar transformá-la em lei para regulamentar a minha vida ou a de outra pessoa, é aí que eu vou combater a tua religião e a tua crença. Ou você vai combater a minha pessoa. Toda a sua fala, você está partindo do pressuposto que existem bons cristãos e maus cristãos.